Boa noite a todos. Hoje são 23 dias do mês de novembro de 2021 e nós estamos no nosso 29º encontro do grupo que se formou em abril desse ano para falarmos sobre o campo e as práticas integrativas e complementares. A doutora Lira Faria, semana passada, nos falou sobre os primeiros 3 chakras, o chakra raiz, o umbilical e o plexo solar, e hoje nós vamos começar com o cardíaco. Então, assim, tudo de bom hoje, amorosidade em plenitude, e a fala é sua, doutora. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada, Marli. Vou só ativar o WhatsApp aqui para não ficar aqui. Vou compartilhar, então, minha tela com vocês, para a gente continuar, né? A gente falou já dos 3 primeiros chakras, a gente vai finalizar os 7 chakras. A gente vai começar, então, com o cardíaco. Vamos lá, peraí. Tudo certo aí, né? Vocês estão vendo a minha apresentação? Beleza, então, o quarto chakra é o Anahata Chakra, ele é o cardíaco, né? A frase, né, desse chakra é dar e receber amor. E ele rege, então, os órgãos, né, os órgãos que estão localizados nessa região mesmo, coração, pulmões, as mamas, né, tanto dos homens quanto das mulheres também. E o mantra desse chakra é eu dou e recebo amor incondicional. Então, se a gente for olhar, né, só esse mantra, ele já traz um desafio muito grande, que é a gente acessar na nossa vida, dentro de nós, algo em nós que nos permite pensar, né, ou cogitar a possibilidade do amor incondicional, que seria, então, um amor que não impõe condições, né, seria, continuando a fala da semana passada, um amor fora do ciclo vicioso do amor imaturo. Então, é necessário um amadurecimento mesmo, né, que vai passando pelos chakras anteriores, para que a gente chegue, então, nesse lugar desprendido e amoroso mesmo, de forma incondicional. O chakra cardíaco, então, ele é representado pela cor verde, e ele está localizado, então, aqui na região do tórax. E vamos lá, deixa eu colocar aqui. O chakra cardíaco, então, está associado ao amor, à bondade, ao afeto e à conexão com as outras pessoas. Quando ele está em equilíbrio, você sente uma profunda compaixão por si mesmo e pelos outros. Os seus relacionamentos com você mesmo, com as outras pessoas, os animais, o universo, ou seja, né, todos ao seu redor estão em harmonia. Você se permite receber amor e apoio de outras pessoas e irradia um amor em círculos cada vez maiores. Então, é como se a gente fizesse aquele ripple effect, né, que é quando a gente joga uma pedrinha, né, no lago e aquelas ondas que vão aparecendo. Então, cada vez mais a gente consegue expandir, né, esse amor. O Maurício faz uma prática, eu não me lembro se ele comentou sobre isso, acho que não, que chama bondade amorosa. É uma prática, se eu não me engano, é budista. E a bondade amorosa, então, é muito fácil você fazer a prática da bondade amorosa por alguém que você ama muito, né? Então, ele começa falando para a pessoa assim, escolhe uma pessoa que você gosta muito, né, que é muito importante para você, aí você escolhe seus pais, os seus filhos, e aí você visualiza você emanando amor mesmo para aquela pessoa, né, tudo de bom, que a vida dela dê certo, enfim. Aí depois ele pega uma pessoa neutra. Pega, sei lá, o porteiro do prédio, o porteiro de um lugar, o caixa do supermercado, uma pessoa neutra, né? E por último, ele pede para a gente acessar uma pessoa que a gente não se dá bem. E aí a gente vai vendo a dificuldade, né, da prática, da bondade amorosa, quando a gente está nesse lugar, então, da gente expandir isso para círculos, né, cada vez maiores, que não são tão concêntricos, né, o nosso ponto ali de apoio principal. A função primária desse chakra, então, é o amor, a alegria, a união, a afinidade, a paz.
O arquétipo, né, como a gente estava falando a semana passada, que a gente está trazendo aqui a questão dos arquétipos, então aqui o arquétipo problemático seria a atriz, né, e aí a gente pode imaginar, né, sem a gente até aprofundar no tema, mas o que, que seria o ator, né, então, quando a gente está nesse lugar, né, atuando, ou ia falar fingindo, mas é isso, atuando mesmo, né, de um lugar que não é genuíno, e o arquétipo saudável seria o amante, né? Então, é realmente esse amor incondicional. Doutora Lira, um minutinho só que eu vou emudecer os microfones e aí você liga novamente. Tem alguém com o microfone ligado. Ok. Ok, pode ligar o seu novamente. Aí, achei. Bom, e aí a gente então vai com esse chakra buscar, então, aprender a expressar as próprias necessidades, falar dos nossos sentimentos, levando em consideração simultaneamente as necessidades e os sentimentos também das outras pessoas. Então, não é mais um olhar tão autocentrado, né, um olhar mais amplo, mais aberto, né, e seria essa troca do dar e do receber, né, passa por esse lugar do coração. Então, não estar em contato, quais são os problemas, né, que surgem desse chakra. Então, quando a gente não consegue esse contato interno, né, esse contato íntimo conosco mesmos, quando a gente se sente derrubado pelas emoções, quando a gente tenta ocultar essas sombras, né, e aí provavelmente vem daqui a questão do ator, né, do arquétipo problemático, a gente fingindo, então, ou ocultando mesmo, atuando, né, e não podendo olhar, não tendo condições ainda de olhar para essas sombras, né, que todos nós temos. E ele fala, então, de aprender a cuidar, né, tanto das emoções quanto das outras pessoas, das relações com os outros. Conseguir também a questão que aí eu acho muito legal, que o Maurício trabalha muito nessa área, né, que é quando ele fala do Cultivating Emotional Balance, né, que é o programa, o CEB, que é o programa se eu não me engano, é um programa que foi desenvolvido pelo Dalai Lama com o Alan Wallace, que é isso, que é cultivar o equilíbrio emocional. Então, é você conseguir experimentar as emoções negativas, porque elas são parte da vida, né, da vida humana, e elas vão estar lá, e não ser dominado por elas. Então, são situações muito rápidas, às vezes, que acontecem em relação às emoções, e acontece um sequestro, né, que a gente fala um sequestro amigdaliano, mas você é raptado pela emoção, e antes que você possa, muitas vezes, perceber, ou antes de você atuar, quando a gente vê, a gente já falou, já fez. Então, o equilíbrio, né, buscar esse equilíbrio, as práticas que vão ajudar a gente a equilibrar essa energia desse chakra, vão fazer com que a gente possa vivenciar isso, né, um maior equilíbrio emocional, que não é não sentir as emoções negativas, né, muito pelo contrário, é estar exposto a elas e não ser dominado por elas, não ser motivado a agir por elas, né, ter escolha, né, a Caroline Myss fala muito, muito no texto dela, a mensagem central dela é que nós temos escolha, o tempo todo a gente tem escolha, e que todas as escolhas importam, ela fala muito isso, né. Então, a gente lembrar que emoção, emotion, né, a palavra em inglês emotion, vem de emotion, que é movimento em inglês, né, então seria lembrar que a emoção, ela é um movimento mesmo. Eu tive um professor de uma prática integrativa também, complementar, que chama Quantum Being, que ele falava muito isso, né, a emoção, ela é um fluxo, e é legal que você perceba o fluxo passando, mas não faça nenhum movimento de restrição do fluxo, ou de se prender ao fluxo. Então, tudo é fluxo, né? A vida toda é um grande fluxo, e se a gente também gosto muito dos textos da Pema Chodron, que é uma monja budista, que ela fala muito dessa questão do a gente se organizar no caos, né? Ou você ficar bem no caos, né? Então ela fala, tem um livro dela que chama Quando Tudo Se Desfaz, né? Eu adoro lê-la porque me faz lembrar que a vida é esse grande movimento, né? E esse desprendimento da gente vivenciar cada momento e considerar, né, as emoções
e a vida com que tem esse movimento ajuda a gente a se desprender mesmo, a gente se desprender das camadas mais pesadas que são representadas aqui nesse movimento que a gente está fazendo, né, ascendendo para os chakras superiores, são representados pelos chakras inferiores. Então, a Caroline Myss, ela até fala, ela desenha os chakras como uma ampulheta, sendo que o coração, ele é a parte que mais, aquela parte afunilada, né? Então, é o elo de ligação entre as situações que a gente vai vivenciar mais sutis, mais internas, e as mais densas, né, relacionadas ao mundo material, físico, mas também a questões que nos deixam mais travadas. Então, são questões básicas de sobrevivência, né, da gente, da nossa vida aqui, nesse movimento que a gente faz aqui no mundo, né, na Terra, enfim. Tá? Então, esse chakra também vai falar de perceber e expressar emoções, então vai falar do período refratário das emoções, que é um tema que o Maurício fala muito bem, né, essa parte quando ele vai dar aula do Cultivate Emotional Balance, essa questão de compreender o período refratário e você ganhar um tempo, né, a gente brincava e falava, o que você ganhou fazendo meditação? A gente ganhou 2 segundos antes de bater no menino, 2 segundos que a gente ganhou antes de dar uma resposta, né, que a gente depois vai se arrepender. Então, são um tempo que é tão ínfimo, mas que faz muita diferença, né? Você reconhecer, você começar a se reconhecer mais, saber das suas emoções, dos seus movimentos, né? Como que a gente reage, no que a gente está colado, né? Com o que a gente está ligado, apegado quando a gente reage, enfim, tudo isso está relacionado a esse chakra, né? Então, dar voz aos sentimentos, aos pensamentos também, que muitas vezes a gente prefere não falar, né, ou não ouvir, no sentido, assim, realmente de camuflagem. Quando eu leio isso aqui, me faz muito lembrar dos textos do Pafford, onde o guia fala, né, dessa questão da gente ficar muito positiva e dar uma escondida, assim, no negativo, né, e que isso não é uma purificação real, porque quando você não dá, você não aceita esse lado que a gente tem, que ainda precisa ser trabalhado, né? Você está, na verdade, escondendo mesmo. É aquela coisa da sombra, né? De você esconder algo. É um movimento de pegar uma bola, né? Alguém foi num texto que eu disse, num outro livro, que me faz lembrar muito disso também, que é a gente pegar uma bola cheia de ar e você ficar tentando esconder essa bola grande, cheia de ar, debaixo da água. Então, você faz um esforço constante para não deixar essa bola subir, mas em algum momento a gente se distrai, né? E aí, quando a gente se distrai, essa bola sobe e ela explode na cara da gente, e às vezes a gente tem esses rompantes, né? Então, todo esse conhecimento, ele passa por esse chakra, né? Encarar a nossa sombra, tá? Eu acho que tem outra pessoa com o microfone aberto, Marli, se você quiser mutar de novo. Eu vou olhar. Ok. Ok. Bom, quais são as afirmações, então, desse chakra, né? Eu me amo prontamente, me aceito incondicionalmente, eu estou aberta a dar e receber amor. Eu me dou permissão para estar em relacionamentos de amor e suporte. Eu facilmente expresso o amor e compaixão que sinto por mim e pelas outras pessoas. Eu me perdoo e percebo sempre que algo saiu errado, né? No sentido assim, eu percebo prontamente quando algo não está indo bem, né? Uma intuição aguçada. Eu deixo ir todas as feridas antigas e permito que o meu coração se cure e me dou permissão para viver amando a partir do meu coração, tá? Bom, aí o quinto chakra, subindo então, a gente vai falar agora do laríngeo, né, que é o Vishuddha chakra, e esse é o chakra da comunicação, né, não só da comunicação, mas a Caroline Myss fala muito desse chakra como o nosso centro da vontade. E a frase, né, desse chakra, então, o tema dele é alguma coisa sobre o que falar, então, é como se a gente tivesse algo, né, a falar, ou não só falar, tá? Porque pode ser também ouvir, né? É tudo que envolve a comunicação, é o dar e receber nesse lugar aqui, que é tanto eu ser capaz de expressar, mas também de ouvir, né? De um lugar tranquilo, tá?
Então, é o centro da comunicação, ele rege toda essa região do pescoço, a tireoide, a boca, tá? E o mantra desse chakra é: eu falo a minha verdade com clareza e gentileza. Então, é muito legal esse mantra, eu penso muito nisso. Eu tive muitos problemas, né, mais nova, relacionados aqui com essa região. Tinha várias questões, principalmente quando estava dando aula, ou às vezes falando de um tema muito sensível com alguém, rapidamente eu sinto a energia aqui nesse lugar se transformar, eu senti uma dor na garganta e tal. Então, eu fui vendo, né, o quanto eu tinha a trabalhar em mim, essa questão de conseguir falar a minha verdade, do meu lugar, né, sem a mesma coisa que a gente falou nos outros chakras, né, sem achar que eu estou acima de alguém, ou abaixo também, mas falar do meu lugar, e isso é muito importante, né, conseguir falar com clareza, então expressar com clareza e com gentileza ao mesmo tempo. E aí é uma busca, né, para um trabalho, assim, para a gente desfrutar, né, para a gente alcançar isso, tá? Ele fica, então, nessa região, né, da garganta mesmo. A cor do laríngeo, ele é um azul, não é bem esse azul que tá aqui, eu nem sei o nome, esse aqui é Tiffany, né? Mas ele é um azul mais claro, quando eu achei os desenhos, tinha essa cor, mas essa não é a cor certinha mesmo, não. Depois eu mostro uma outra que tem as cores certinhas, tá? E aqui, então, a Caroline Miss fala muito dessa questão da vontade, né? Porque realmente, a gente for pensar, né? Muito do que a gente expressa das nossas vontades sai com a voz também, né? Então, aqui é o nosso centro mesmo, um centro, né? Que não é nada independente, é tudo ligado, mas um centro que traz para a gente esse poder mesmo, né, de decisão e da minha vontade. E aqui tem ela fala muito de quando chega nesse lugar, a gente conseguir entregar a nossa vontade pessoal nas mãos do divino. Então, seria um casamento, né, da minha vontade com a vontade divina do universo, daquilo que é o melhor para o todo, né? Então, vem desse lugar, quando a gente chega aqui para trabalhar essa energia, a gente está trabalhando essa energia dessa união com o divino, né? E aí, aqui está a menção de um curso em milagres, né? Que é esse texto, que fala muito também dessa união, né? Da nossa vontade pessoal com a vontade do divino. E aqui traz, então, questões envolvendo o poder da nossa escolha, né? O poder da minha vontade. Então, buscar evoluir para um amadurecimento da minha vontade, que é eu conseguir sair da tribo, né, sair do pensamento tribal, então fazer a minha individuação, né, e eu conseguir, respeitando a tribo, olhando para trás, reconhecendo tudo, desse lugar de reconhecimento e de um lugar nobre, assim, realmente de reconhecimento e de respeito, mas fazer outras escolhas. Então, saindo da tribo e percebendo que eu sou a autoridade na minha vida e finalmente percebo que a verdadeira... Bom, e depois que eu percebo que eu saio da tribo e tomo essa autoridade para mim, eu posso fazer a minha vida, né, com a minha vontade, com as minhas escolhas, para mais um pouquinho à frente eu finalmente perceber que a verdadeira autoridade vem do meu alinhamento com a vontade divina. Então, seriam isso, né, que está na segunda linha. Entregar minha vontade pessoal nas mãos de uma vontade que é maior, né, daquilo que governa, né, aí a gente vai dar o nome que a gente quiser para essa inteligência, para essa organização, né, do universo como um todo, tá? Então, aqui vai trazer qualidades da comunicação na nossa vida. Então, como eu consigo me expressar, se eu consigo me expressar e se eu consigo também ouvir. Então, porque tem muita gente que tem facilidade em falar, né, em se colocar, mas não. Aí outro dia eu escutei a minha filha falando, não tem argumentos. Eu achei muito interessante, porque ela estava falando de uma coleguinha, e ela falou assim, eu não gosto não de conversar com ele, de debater, porque o argumento dele é muito fraco. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque o argumento dele é porque sim e porque fui eu que disse. E isso não é argumento, né? O argumento preciso, enfim, eu preciso ter ideias, eu preciso expor as minhas ideias, tal. Então, às vezes a gente tem esse intransigência, e é muito fácil a gente pensar nas situações, né? Principalmente quem é mãe,
o quanto a gente vai para esse lugar, né, de que a gente é assim porque é, e eu falei e pronto, e eu não estou apta a ouvir, né, a trocar, enfim. Então, eu estou dando o exemplo do filho, mas é porque é um lugar que eu vou muito nesse lugar, eu estou sempre observando quando eu vou para esse lugar não é de autoritarismo, assim, né, que é não dar permissão para aquele ser que está crescendo ali trazer para mim o que que ele está vendo, né? Como se eu soubesse, eu sei, porque eu sou mais velha, mas eu sei da minha vida, né? Eu não sei da dela. Eu preciso trocar com ela. Então, eu fui treinando muito, porque eu era essa pessoa muito intransigente. É do meu jeito, como eu falei, né, na outra aula. Eu que sei, é do meu jeito, e eu sou no Enneagrama, né, uma sexual, então tem que ser do meu jeito, não foi do meu jeito, eu não quero brincar. E aí, essa infantilidade, a gente vai trabalhando isso, né? E às vezes tem pessoas que têm muita facilidade em ouvir também, mas elas não conseguem expressar. Então, é trabalhar os dois lados, né, dessa face, dessa mesma moeda, tanto o expressar quanto o ouvir. Encontrar um equilíbrio na forma de se comunicar no dia a dia. Então, a gente perceber, né, eu sou muito falante, muito mesmo, muito falante. Então, eu tenho já aguçado já por ser muito assim, né, por ter já recebido tantos feedbacks, eu vejo muito, hoje eu percebo quando eu estou exageradamente falando, e não estou dando espaço para ouvir, sabe? Então, às vezes estou muito empolgada, conversando um assunto que eu gosto com alguém, então eu tenho que olhar, eu reconheço, às vezes eu estou na acupuntura, e aí eu falo, cara, que é a minha oportunidade de calar, porque, né, eu vou lá, eu quero deitar, então eu preciso me lembrar disso. Então, é importante a gente ir fazendo essa autoanálise, e não como crítica, né, mas como reconhecimento mesmo. Ah, então, eu tenho uma chavinha que eu brinco com a Ariana, minha computurista, tem uma chavinha, que aí eu desligo, é um desligar mesmo, e é rapidinho, assim, agora hoje é rápido, porque no começo você às vezes apanha para desligar, porque parece que você fica sem graça, tá falando muito, aí tem que continuar falando, né? Tem outra coisa também que eu percebo aqui desse chakra, que outro dia até o Maurício veio falar comigo, a gente estava na mesa jantando com os familiares, e aí ele virou para mim e falou assim, ele trouxe, né, questões dele, falou assim, eu estava percebendo, nossa, como é que eu fico querendo tocar no assunto com a pessoa, tipo assim, puxando a falar, né, estimulando um assunto que às vezes nem é o que eu quero falar, mas é só para não ficar em silêncio e tal, enfim, a gente vai reconhecendo tudo isso, quando a gente está fazendo isso, a gente está trabalhando essa energia, né, desse chakra, tá? Então, ele traz questões relacionadas à incapacidade de dizer o que eu penso, isso restringe, né, minha criatividade, assim, a minha expressão, a minha vontade, porque eu não posso, né, eu fico realmente restringida. Não consigo pedir o que eu quero, né, eu não sei dizer o que eu quero, nem como eu quero. É aquele negócio que a pessoa entra às vezes a pessoa entra tem uma historinha que fala do pessoal que fica reclamando, ela só fica reclamando, entra no táxi e fala, o táxi pergunta, né? Tipo assim, tá numa festa, a festa tá muito ruim, e aí você chama o táxi, você quer ir embora. Aí você entra no táxi e o táxi pergunta, para onde que a senhora quer ir? E você fala, nossa, essa festa estava horrível, meu Deus do céu, coisa horrível, a bebida estava quente, não sei o que, as pessoas não sei o que lá. Aí o táxi fala, mas você quer ir para onde? Né? E ele, não, mas... Então, eu não sei, nem eu sei para onde que eu quero ir, né? E às vezes o universo está perguntando, às vezes, para a gente, né? A gente não sabe isso, porque a gente não tem tempo, a gente não é estimulado também. Agora eu acho que a gente está mais estimulado, mas eu venho de uma geração que não se estimulava, sabe? Vai fazendo, entendeu? A gente vai fazendo sem parar, né? Tem a ver também com medo de se expressar, essa bola na garganta, né? Que eu já senti várias vezes quando estou falando, a garganta seca, fecha, né? Parece que incomoda, você faz um esforço muito grande para falar uma coisa simples, às vezes, né? Tem também questões relacionadas a estar obstinada na própria opinião, né? Que é isso que a minha filha falou, o argumento é muito fraco, né? Mas é assim, é porque eu falei, tem que ser. E o desejo de mudar o outro. Isso daqui, para mim, assim, desse chakra, para mim, esse é um dos mais delicados e importantes, né? Porque eu vejo muito, isso eu converso com muita gente, no hospital, né? Com as meninas, troco muita ideia, falo muita coisa. E aí eu fico vendo o quanto a gente vai nesse lugar, né? Que a minha irmã tem um problema. Aí você vai conversar, mas qual que é o problema? Não, é porque a irmã não é do jeito que eu gostaria. E ontem também eu tenho uma amiga que mora no Canadá e a gente estava falando da mesma coisa. Repete, né? Sempre a mesma, são os padrões.
Ah, minha amiga que mora fora, tá a mesma coisa. Ah, tem uma questão com a irmã, tal. Eu falei para ela, aí tem, pode oferecer uma ajuda financeira. E eu brinquei com ela, falei assim, olha, eu acho que oferecer ajuda financeira é o que você faz para você cascar rapidinho desse lugar de não, é uma ajuda marromena, entendeu? Eu acho assim, porque é muito fácil para ela pegar e falar, tá bom, então ajuda financeira. Falei, o mais difícil é você ficar no seu lugar de irmã, não querer consertar a sua irmã, né? Porque ela é outra pessoa e ela tem o desejo dela, a vontade dela e as consequências dela. Então, tudo isso a gente está trabalhando desse lugar, tá? E essa coisa da inflexibilidade, né? Muitas vezes são pessoas que têm questões relacionadas a esse chakra, elas são pessoas que se sentem humilhadas, porque elas não conseguem fazer valer o que elas querem, né? Não conseguem fazer valer sua vontade, não conseguem nem expressar, não tem espaço realmente, às vezes não tem mesmo, são oprimidas no sentido literal da palavra mesmo, né? Não é só uma impressão que a gente tem, às vezes a gente realmente está numa situação oprimida mesmo, tá? Então são questões que vão reverberar na saúde desse centro emocional. O chakra laríngeo está associado à autoexpressão, à verdade interior e à comunicação com os outros. Quando está em equilíbrio, você comunica a sua verdade a si mesmo e aos outros com facilidade, coragem e graça. Sua capacidade de expressar sua verdade cria harmonia com tudo na vida. Tá? A função primária, então, é a verdade, a comunicação, a integração, a força de vontade e a criatividade. O arquétipo problemático é a criança calada. E o arquétipo saudável, a comunicadora. Então, ele vai trabalhar, vai falar dessas questões, né? De eu não conseguir falar o que eu quero, de eu ocultar os meus desejos, de eu não me comunicar bem, de eu não conseguir defender minha opinião, de eu me sentir sufocada, sempre em discussões, né? Entra e sai de discussões. Uma personalidade muitas vezes reprimida, sem voz ativa e sem energia para ser independente e autossuficiente. Então, às vezes, está numa situação oprimida e a pessoa não acha um jeito, né, de sair desse lugar, tá? E também tem as questões relacionadas ao medo de assumir autoridade na vida, né? Porque quando você assume autoridade, você corre o risco de perder o controle, né? Isso, né? Isso daí eu vivenciei muito claro também na minha trajetória, que foi a minha ida para essa, que eu comentei na semana passada, ida para esse guru, né, que vai resolver minha vida, porque eu achei assim, eu tinha uns 24, 20, 26 anos, 28 anos, e eu pensava assim, eu já fiz muitas escolhas aqui na vida e não deram muito certo, não, assim, algumas não foram boas, porque eu casei, mas eu separei, enfim, e tinha outras questões, essa era a mais importante. Então eu pensava assim, é melhor alguém mais experiente assumir o controle da minha vida, né? Assumir a autoridade aqui, porque aí eu corro o risco de errar menos, né? Eu não vou errar. E ler do engano, porque não é assim, né? Então, mas a gente faz esses movimentos mesmo, e a gente perceber isso, né? Eu fiquei 5 anos envolvida e só pude perceber, enfim, com muita intervenção divina, mas eu tinha muito medo de perder o controle, né? Que é isso, porque eu tinha que estar sempre certa, não podia errar. Então, se você não pode errar, é melhor que alguém fale o que fazer, entendeu? Porque assumir a própria vida requer você correr o risco de errar. E às vezes, como a gente não pode errar, então às vezes é melhor, às vezes a pessoa ela fica no lugar acomodado na vida porque ela realmente não quer arriscar, né? Não quer arriscar nem para si e nem quer arriscar ser acusada, né, pelos outros, que foi uma coisa que eu vivenciei muito, assim, nossa, depois que deu tudo errado, aí eu escutei muita gente falando, você é louca, entendeu? Como é que você foi fazer uma coisa dessa? Então, aí você fica no lugar. Eu tive uma autopiedade, assim, uma coisa muito legal que eu já estava desenvolvida em mim, que foi assim, eu falava assim, mas eu fui fiel ao que eu acreditava. Eu estava errada, mas eu fiz o que eu achava. E eu prefiro, tipo assim, eu errei, mas eu errei acreditando que eu estava certa. E eu aprendi, então tá bom. Então, e aí, a gente, né, quando você consegue ir para esse lugar, muito dessa crítica, muito desse medo, ele se dissolve. Então, tudo isso trabalha essa energia desse chakra, tá? Então, ele pede para a gente buscar equilíbrio na comunicação, alinhar a mente e o coração, saber quando não dizer nada e quando dizer alguma coisa, né? Tentar encontrar a nossa própria voz, diminuir a agressividade, tanto na fala quanto, né, no jeito, na vida,
ser íntegra com a palavra, né, que seria, então, isso aqui é uma frase até essa mensagem da integridade com a palavra, tem no livro lá dos 4 compromissos, né, do Dom Miguel Ruiz, que eu acho incrível, é um livro muito legal. E então é isso, esse é o nosso centro de escolha. A Caroline me fala isso, né? Cada escolha importa, porque está tudo conectado. Então é importante a gente saber que a gente está escolhendo, né? A partir desse centro. E as ações motivadas pelo desejo pessoal, alinhadas a uma entrega ao divino, é o que vai fazer com que a gente, tipo, faça esse chakra brilhar mesmo, né? Então, ela sugere que a gente peça guiança na vida, né? Que a gente não precisa saber tudo, a gente pode pedir guiança. Deixa eu só vigiar aqui o horário. Grandes atos, então, ela fala muito, ela tem um livro que chama Atos de Vontade, né, a Caroline Miska, então fala para a gente viver escolhendo, viver a nossa vida seguindo as verdades, né, que a gente possa encontrar e que ela sugere aqui, algumas, né, então não julgue, não crie expectativas sobre as outras pessoas, abra mão de ter o controle e saber por que as coisas têm que acontecer dessa maneira, porque às vezes a gente não vai saber. Confie que as surpresas da vida são uma forma de direção espiritual, tenha coragem para fazer escolhas que precisa fazer, aceitar o que não pode mudar e sabedoria para entender a diferença, né? Aquela célebre frase, tá? As afirmações são: eu me comunico com clareza, comigo mesmo e com os outros, me sinto segura quando expresso meus sentimentos e opiniões, sou honesta comigo mesma, falo a minha verdade com amor minha verdade com amor e convicção. Eu confio nas informações que recebo e tomo decisões com facilidade, então eu tenho uma intuição, né? Eu libero todo o julgamento que faço de mim mesma e dos outros. Eu me perdoo por qualquer mal que tenha infligido a mim e aos outros, tá? Agora a gente vai falar do terceiro olho, que é o sexto chakra, o Ajna Chakra. E a frase dele é: de repente eu vejo, né? Então se abre uma visão, né? E ele rege cérebro, olhos e ouvidos. O mantra é: a minha mente é clara e aberta à sabedoria divina. Tá? Então está localizado aqui nessa região, é um azul índigo. Então é o chakra do terceiro olho. Ele vai trabalhar essa questão da visão intuitiva e da sabedoria. Fala sobre abrir a mente, né? Desenvolver uma mente impessoal, não tão apegada, né? Abrir mão de coisas que eu acreditava que são verdades, mas que na verdade não são verdades, né? Não são verdades absolutas. Agir a partir de uma direção interna, então ter esse lugar dentro, né, que me guia. Reconhecer os pensamentos motivados, né, pelo medo ou pela ilusão. Então isso aqui eu vi muito, 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 muito mesmo agora na pandemia, muito, muito, muito pensamento e ação baseado em medo, né? Ou em uma ilusão. Eu tenho um CD do Deepak Chopra que eu gosto de ficar ouvindo, que são sutras, né? E ele tem uma lá que ele fala: a alucinação, quando vivenciada por muitos, se torna uma realidade. Então, é isso, a gente lembrar disso, que às vezes a gente está indo pelo medo, né? E eu, durante a pandemia, foi um mantra para mim, foi: esse pensamento e essa ação estão motivados pelo medo ou pelo amor? Se for pelo medo, eu não vou tomar a decisão agora. Eu vou esperar, me acalmar, centrar os meus centros aqui, achar um lugar que eu vou pelo amor. Então, isso é uma direção, assim, para a gente buscar. Então, buscar também sabedoria através da vida, né? E isso é ler o cenário, né? Conseguir ver a vida, olhar para trás e ver a linha da vida, né? Ter essa percepção do observador, tá? Cada pessoa é capaz de fazer contribuições significativas à vida dos outros, não apenas com o seu trabalho, mas mais importante, através da qualidade da pessoa que se torna. Então, é a gente ter isso, ser fiel mesmo àquilo que a gente acredita, né? Não porque aquilo é ocorrente, mas é porque parte de dentro. Então, a capacidade de absorver informações de todos os domínios, né? De ler o cenário. Então, isso é ter essa terceira visão, né? Essa outra visão. Usar essa informação na vida, ser capaz de se mover em sintonia com a vida, abandonar a atitude rígida, né, e muito firme, né, desnecessariamente, estar aberta a explorar o momento presente, deixando o passado no lugar dele. Então, perceber a maneira desequilibrada de ver o mundo, né, que a gente às vezes vê o mundo e acha que está vendo, e às vezes a gente está vendo só de uma face. Então, e aprender com isso, né, e essas pessoas que estão muito nesse centro, quando a gente tem fases que a gente fica muito nesse lugar, ou a gente fica muito mística, ou a gente nega muito, entendeu? Então, a gente fica, às vezes, no 8 e no 80, assim. Então, é muito materialista, ou então a gente esquece também
que a gente tem outros centros, que a gente está aqui na vida, que precisa trabalhar. Então, na verdade, é integrar todas essas informações, né? Evitando a realidade do momento presente, né? A pessoa, então, não quer ver, não quer ouvir, ela está com alguma questão relacionada, às vezes, a esse centro, tá? Então, ela traz questões relacionadas ao medo de olhar para dentro, de olhar para os seus próprios medos, o medo da verdade, o medo do julgamento, medo de confiar, o medo da disciplina e o medo da sombra, né? Então, todos os medos. E a Caroline Myss fala essa frase, né? Procure apenas a verdade. E a verdade, ela é muito ampla, né? Então, às vezes a gente não vai conseguir ver a verdade com os nossos olhos, os 5 sentidos só, tá? Aqui eu trouxe a questão da Byron Katie, né? Eu gosto muito da Byron Katie, que ela tem um trabalho que chama The Work, né? O trabalho. Tem tradução, depois eu posso colocar lá no grupo se vocês quiserem, mas ela fala muito essa questão de você, isso é verdade? Quando a gente fala uma frase, aí ela traz, isso é verdade? Tem certeza que isso é verdade? E vai te questionando, e você tem a oportunidade de ver que às vezes que a gente fala muito, que a gente tem essa visão, não é bem assim, tá? Então ela fala sobre a gente se destacar de percepções subjetivas e ver a verdade, ou o significado mais amplo, né, mais simbólico em cada situação. A Caroline Myss, ela fala muito assim, que a gente tem que sair da tribo, do pensamento tribal, para ir para o individual, para depois ir para o simbólico. E quando a gente alcança esse lugar simbólico, que é você ver a vida com um olhar simbólico, você está muito mais desapegado e muito mais próximo, né, de uma integração, assim, da própria vida mesmo, tá? Então, existe esse caminho para ser feito, né, do pensamento tribal, que é totalmente enraizado, com você conseguir avançar e chegar no simbólico, olhar a vida como símbolos, né, mensagens. É isso. Então, o chakra do terceiro olho está associado à intuição, ao conhecimento interior, à percepção, clarividência, habilidades psíquicas e aos sonhos. Quando está em equilíbrio, você tem excelente intuição e consegue estar na hora certa, no lugar certo, faz boas escolhas. Então, as sincronicidades, né? Isso aqui me lembra muito o trabalho do FAO, que a doutora Miriam fala, e que só esse ano, acho que eu já tomei 4 séries do FAO, porque eu fui quebrando as séries, e eu até mandei mensagem, e aí eu falei para nossa, uma coisa muito interessante, eu tomo a série e eu encontro com uma pessoa. Já aconteceu isso, já, 3 vezes. Então, eu fico vendo a sincronicidade, muito, muito interessante mesmo. A gente parece que a vida vai colocando a gente no lugar ali para vivenciar aquilo. A função primária desse chakra, então, é sabedoria, conhecimento, intuição, discernimento, imaginação e imaginação. O arquétipo problemático é o intelectual, né? Então, seria essa intelectual, e o arquétipo saudável, então, seria essa visão intuitiva, tá? Aqui a gente busca por uma conexão com o divino, equilibrar entre o sutil e o material, então não esquecer nenhum dos dois, expandir a mente, né, para sair dessa rigidez da verdade, que existe uma verdade, uma única verdade, sair do isolamento, né, da teimosia, do meu jeito, aceitar o novo, então tá aberta ao novo, né, perceber a beleza de ter um corpo, porque ele também vai falar vai trazer, vai puxar a integração toda com o próprio corpo, né? Então, a gente a gente relaxar, né? E poder se beneficiar, né? De massagem, do exercício, de dança, então, de buscar essa integração, tendo essa visão, buscar a integração com o próprio corpo, tá? As afirmações desses chakras são: eu acesso a minha sabedoria e guiança interior com facilidade, eu me alinho com a fonte de toda a vida, estou aberta a receber informações intuitivas de cura para o meu próprio bem-estar, eu confio na minha intuição, eu vejo todas as experiências da vida com clareza, todas as situações da vida são uma oportunidade de crescimento e cura, eu sou fonte de amor e verdade na minha própria vida, tá? E o último chakra, então, o sétimo chakra, o Sahasrara Chakra. Esse é o chakra que o tema dele é mudanças, né? E é regular, então ele está relacionado ao nosso espírito superior, né? O espírito superior. Ele está relacionado na parte física a doenças crônicas, degenerativas ou que ameacem a vida, doenças mais graves. Não tem, assim, um órgão específico. O mantra desse chakra é: eu sou uma com todo o infinito, com o meu eu superior e a minha guiança angelical. Então, é quando eu me entendo parte, né, do universo. Nesse sutra do Deepak Chopra também, para quem escuta bem inglês, depois também eu posso colocar para vocês, porque é muito bonito, e ele fala disso, a gente acaba chegando nesse lugar,
onde a gente não desprende do ego e a gente faz assim, consegue perceber que que ele fala muito legal, ele fala sobre a chama da vela. Quando você vê a chama da vela, você acha que é uma chama e outra vela é outra chama, mas não é, é chama, é tudo chama. Então, e aí são só momentos, né, diferentes ali, e, apresentações em lugares diferentes, mas é chama. E a gente é isso também. Então, a gente está se apresentando de forma individualizada, mas nós somos mais do que isso, né? Então, ele vai tratar dessa questão da nossa conexão com a natureza espiritual, a capacidade de permitir que a nossa espiritualidade se torne parte integral da nossa vida. É o chakra da oração, né, da prece, é uma força nutridora, né, o prana, então acredito que a gente acredita que entra por esse chakra, né, traz questões da energia de devoção, inspirações, ideias transcendentais, conexões místicas, insights, visões, intuições. E aqui a gente vem, então, vem evoluindo, né, dos outros centros emocionais, e a gente vai aprender, então, a superar inseguranças, né, e desesperos, né, que a gente possa ter, questões, tipo assim, aí nessa hora que eu lembro muito dessa que eu falei da Pema Chodron, de você descansar no caos, né, você conseguir ficar bem no caos, né, então, descobrir um objetivo e uma conexão espiritual, perceber a graça e a guiança na vida, ter esse olhar mais simbólico, né, para perceber as coisas acontecendo como parte de uma grande inteligência, né, e ele traz, né, questões relacionadas, então, com medo, preocupação, falta de esperança, não se sentir à altura, né, de alguma coisa, de alguém, tentar controlar o próprio destino, então, não quer mais nem controla só o outro, né, quer controla a vida, né, leva a vida muito a sério, e um excesso de objetivos materiais, então, essas seriam as distorções, né, desse chakra. O sétimo chakra é chamado de lótus de 1000 pétalas. Ele ativa o desapego do mundo mundano e ativa a consciência universal. Quando esse chakra está equilibrado, você experimenta uma conexão divina com o universo e uma visão expandida do mundo e da vida. Você é capaz de entrar em um estado sereno, né, de felicidade. A função primária, então, é beleza, que é um arquétipo, né, espiritualidade, a ligação com a fonte. O arquétipo problemático aqui é o egoísta, e o arquétipo saudável seria o guru. E aí ele traz essas questões, né? Então, qual o significado da minha vida, como eu posso encontrar paz, né, confiando numa guiança maior que a minha, tem a ver com buscar esse propósito de existir, de estar aqui, fortalecer a fé, continuar essa busca por uma evolução. Essa energia nos motiva a procurar uma conexão com o divino em tudo que fazemos, que é diferente de ter uma religião, né? Então, é uma conexão mesmo individual, uma espiritualidade, né, que é uma experiência individual, direcionada para a liberação de medos do mundo físico e buscando uma relação com o divino. E aqui eu lembro muito de uma frase que eu vi num livro do Nuno Cobra há muitos anos atrás, A Semente da Vitória. Ele não fala exatamente isso, mas é assim que eu gravei, essa questão de estar no momento presente, né, e colocar a sua alma onde seu corpo está. Então, é trazer a minha presença, né, para o momento presente, que é a única coisa que existe, na verdade, né, e isso a Pema Chodron fala muito nos livros também, né, de mesmo no caos, no desconforto, é isso que a gente tem para agora, a gente está aqui e está percebendo o que está acontecendo agora, tá? As afirmações deste chakra, então, são: eu acesso a minha sabedoria e guiança interior com facilidade, eu me alinho com a fonte de toda a vida, estou aberta a receber informações intuitivas de cura para o meu próprio bem-estar, confio na minha intuição, vejo todas as experiências da vida com clareza, todas as situações da vida são uma oportunidade de crescimento e cura. Ai, gente, eu acho que tá errado, essa aqui tá igual ao do ano passado, agora que eu vi. Eu sou fonte de amor e verdade na minha própria vida. Eu vou procurar, porque eu acho que tá errado essas afirmações, eu tô lendo aqui, tá parecendo com a anterior. Depois, se estiver errado, eu corrijo e mando lá no grupo, tá? Então, a Caroline Miss, ela fala que quando a gente vai passando, né, tendo uma compreensão sobre essa questão, a energia dos chakras, a gente vai descobrindo 7 verdades sagradas, né, dessa conexão corpo-espírito, né? E a gente começa, então, com o primeiro chakra e termina no sétimo. E essas 7 verdades são: todos somos um, devemos honrar um ao outro, devemos honrar a nós mesmos, o amor é um poder divino,
devemos entregar nossa vontade à vontade divina, devemos buscar apenas a verdade e devemos viver no momento presente. Então, se a gente pegar essas 7 e tentar, né, a gente já tem bastante diversão aí para a vida, né? É isso, gente. Consegui terminar mais cedo, Marli. Ei, a luta contra o tempo, hein? Dei uma aceleradinha no final quando eu falei, nossa. Nossa. Mas deu. Lira, você quer passar os seus slides aí para você e ver se você se enganou? Porque depois que sai a gravação, a gente não tem como compartilhar com as pessoas que vão ouvir, né? Só tem Tá, condições deixa de eu olhar aqui. compartilhar lá no WhatsApp, né? Enquanto isso, vão Beleza. preparando aí as suas perguntas ou as suas colocações, né? Comentários. Na verdade, assim, tudo é muito perfeito, né? E a gente consegue dar uma bagunçada legal. E depois a gente tem que ir lá, né? Na acupuntura, no shiatsu, no reiki, no tai chi, para consertar. Ou vai lá no homeopata, ou vai lá no biofal, para corrigir, né? Achou? Marli, eu tô entrando aqui porque tá errado, tá igual mesmo, mas eu tô procurando o que O que é pertinente a ele. eu tô querendo pegar aqui para trocar. Se eu não me engano, eu tenho aqui, eu só preciso lembrar como que tá, eu tenho salvo, eu vou trocar e já coloco aqui enquanto a gente vai. Então, É, eu vou abrir para os comentários, aí você não se importa de interferir, não. Vai olhando aí com calma e a gente vai conversando aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Zigrid, você que tem aí os alunos, que faz os exercícios, que é yogini, é meditante. Então, Marli, eu cheguei atrasada, que eu não estava conseguindo acessar meu computador. Aí, quando eu estava tentando no celular, eu consegui. Então, foi meio caótico hoje. E eu não assisti a palestra passada, infelizmente, ainda não vi a gravação. Pode me chamar a atenção, puxar minha orelha. Não, fica tranquila. E vocês fechando o semestre também, né? Não, e semana que vem começam as aulas de novo. Então, mal terminou um, a gente já tem que estar preparando para o outro, né? Então, E é complicado. lembrando que é o primeiro semestre de 2021, né? É o. É, nossa, eu me perdi. Agora eu não sei, está anotado. Isso faz um bem para o nosso mental, né? A gente não sabe, fica naquela que o mineiro diz, não sei um cotô, concovô. Antigamente eu ficava aí super irritada, mas agora não. Agora tá bom. Não, tranquilo. Obrigada, Zig. Tá, qualquer coisa, vamos ver. Fluindo, eu comento, pergunto. Mas é bem bacana a Lira trazer isso para gente. Muito bom. O que me deixa assim, muito feliz, eu comentei até com algumas pessoas para quem eu enviei os links, é ver que existe um grupo de médicos jovens que estão aí com uma outra vertente, dando outras possibilidades, saindo dessa visão tão ortodoxa, tão fechada, tão endurecida, que dificulta para eles mesmos, né? Eu acho que o médico, quando ele vive nesse lugar endurecido, ele deixa de ver outras possibilidades. A criatividade vai diminuindo, porque ele fica cercado, né? Ele fica dentro de uma grade e ele tem que cumprir aquele padrão. E é muito bacana que existam esses médicos que estão aí abrindo outras possibilidades, né? Zigrid? Tá, tem uma observação. Eu não sei, Lira, se você comentou ou não, mas parece que não. Parece que você comentou sobre os mantras, mas os bídias de cada chakra, não, né? Que também é legal isso. É muita coisa, né? Você... Fala um deles.
Eu me troco. Então, quem falou, se eu não me engano, o Marcelo, né, que deu aquela aula dos chakras, ele Marcelo falou Reis. dos Vidya Mantras, né? Ah, ok. A gente usa muito bem. Então, quando eu fui montar a aula, até falei com a Marli, falei, vai ser legal que eu vi a aula do Marcelo, e eu não ia tocar nesse ponto mesmo, porque era uma visão muito mais arquetípica, né, dessa jornada de individuação que a gente tem que passar mesmo, sabe? Não, porque e aí tem várias coisas que ajudam. Se você pegar esse conhecimento aqui que a gente falou e conseguir integrar com a aula do Marcelo, por exemplo, eu acho que dá muito certo. Assim, aí você pode, eu falei acho que eu falei, se eu não me engano, no último encontro, que aí a gente tem algumas posturas, né, do yoga que você pode trabalhar cada chakra. Eu fazia um trabalho no consultório, uma época, que agora eu não atendo mais, assim, fazendo esse tipo de atendimento, né? Agora eu tô fazendo só FAO. Graças a Deus eu achei o FAO. Mas eu fazia que era assim, eu colocava a pessoa, fazia um yoga restaurativo, então trazia a pessoa lá para o consultório, aí a gente fazia, criava todo um cenário, assim, aí eu tinha os bolsters, bloquinhos, aí eu colocava a pessoa em cada postura, que trabalha cada chakra, a gente trabalhava os 7. E aí eu ia, quando ela estava na postura que era daqui, e tudo postura restaurativa, então não tinha nada de espera, tudo deitado, tudo apoiado, assim, muito gostoso. E aí eu colocava a pessoa naquela posição, sentada ou deitada, né, apoiada, e aí eu ia falando, cada chakra, a pessoa de olhos fechados, tal, a gente colocava cristais, enfim, aí a pessoa, eu ia falando, trabalhando as energias, né, falar, olha, nesse chakra a gente trabalha tal e tal questão, né, e aí vê o que você tem e tal, e assim, é uma experiência muito linda, incrível, porque as pessoas, elas amam, assim, essa é uma aula, né, para fazer de yoga restaurativo, que eu acho que vale muito a pena. A minha formação de yoga, os meus professores, eles dão aula falando, dando lições de vida mesmo assim. Então eu achava muito legal, porque nossa, tanta coisa que eu, durante a aula, por exemplo, às vezes ela fazia uma postura, aquela da cadeira, assim, né? Não vou lembrar o nome agora. Uma bem difícil, assim, que a gente fica assim, você fica meio sentada, com o braço esticado, e ficava lá, e ela ficava, e fica sempre, não, ainda não acabou, não acabou. A vida é difícil, vai ter momentos que você vai querer, e tal, e que aí você lembra, dá um sorriso, tá difícil, mas dá um sorriso. Então, tinha todas essas nuances, assim, que eu acho que faz com que a gente integre, né, em algum lugar, essa possibilidade de você perceber a dificuldade, onde que a gente está preso ali na vida, os padrões, e você soltar também, né, trazendo outras questões, né? Quem sabe, gente? Então, eu não falei, então, os bija mantras, né, são mantras, são palavras mesmo que a gente tem para cada chakra. Nas práticas de yoga que eu fazia, a gente fazia, você pode fazer do mesmo chakra e ficar repetindo, ou vai fazendo de todos, né, vai subindo, sabe? Então, é lam, vam, ram, ram, Isso, né? sim. Aí, É que mas a na Marli aula do perguntou. Marcelo tem. Uhum. Aí eu não sei, Marli vai me puxar a orelha. Eu acho que eu não assisti essa palestra do Marcelo, eu tenho que assistir. Não sei se ele falou a correlação de cada chakra com as glândulas, e isso faz com que a gente aprimore o autoconhecimento, né, a autopercepção, e até para se ter insights do que está acontecendo com a gente naquele momento, né? Não Eu sei também se não ele chegou a lembro se falar. ele falou Oi? das glândulas, Diga-se porque, glândulas. na verdade, hoje a medicina integrativa trabalha, né, com o eixo gonadal, né, que a gente fala que elas chamam, então, eixo hipófise, hipotálamo, hipófise, neuroendócrino, metabólico, imuno. Então, existe mesmo os chakras, eles estão ligados mesmo, assim, hoje, na medicina não reconhece isso, né, gente? Estou falando aqui de uma visão mais ampla, mas de que cada chakra está ligado, né, a alguma glândula naquela região. Então, eu não falei da glândula, mas falo dos órgãos. E aí, mas assim, tá ali dentro, né? Essas glândulas, elas estão localizadas nos órgãos. Eu não enfoquei. Agora, na aula dele, eu não lembro se ele falou. Eu não lembro também. Vou ficar te devendo essa resposta. Não, Eu tô a gente procurando só aqui está o negócio da trocando. pergunta. A gente só está trocando os assuntos, as ideias, né? É uma coisa bem vasta, né? Enfim, é lindo,
E muito interessante essa questão, porque você abordou a questão, olhando aí emoções, quando a Zigrid trabalha aí com os alunos nas posturas, mesmo que não sejam as posturas de yoga, e aí quando a gente vai lá para o Reiki, a gente trabalha de um outro jeito, mas as mesmas coisas, né? Então tem opções para todas as pessoas, tem gosto para todo mundo. Tem pessoas que preferem ficar ali deitadinho, quieto, recebendo a sessão de Reiki, outras preferem mais a movimentação, então yoga é interessante, tai chi é interessante. Então, assim, eu acho que isso é fantástico. E eu acho que a gente devia falar mais sobre isso ao longo do nosso dia a dia, inclusive para os professores aí mesmo, professores de outras áreas que não sejam a educação física, porque esses são os nossos radares, né? A doutora Mília sempre fala do radar, né? São centros de força que regem a nossa vida. E se você está com eles fechados, o que é que você vai fazer? Eu, na verdade, quando estava ali atendendo no Reiki, eu aprendi com a Cleusa algumas coisinhas do pêndulo e depois eu fiz os cursos de radiestesia, então eu vejo no pêndulo os chakras que estão abertos ou fechados, e aí depois trabalho mais intensamente ali. E eu ficava assim impressionada. Tinha pessoas que chegavam só com o chakra, o coronário e o raiz aberto, o resto tudo fechado. E aí eu ficava me perguntando, né? Às vezes conversava com a pessoa, né? O que é que aconteceu com a sua vontade de segurar as rédeas da sua vida? O que é que aconteceu com a sua vontade de viver mesmo, né? Que medo é esse? Por que que você está se encolhendo? Parece que a pessoa se encolhe e entra dentro de uma concha. E aí, quando a gente termina a sessão de Reiki, todos eles abertos e alinhados. Aí a questão é a seguinte: como é que eu faço para manter isso o dia todo, né? E todo dia, e o mês inteiro, e o ano todo, com todo esse vai e vem, esse sobe e desce, essa gangorra infinita de emoções que a gente tem, com as dificuldades que a gente tem, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio do ser humano, manter os seus centros de força organizados para fazer o que é preciso naquele momento, que é o que a gente tem, né? É o momento, é o agora, né? Perfeito. Marli, eu encontrei. Eu vou compartilhar a tela. Estava errado mesmo. Deixa eu apresentar, então, para a gente falar o correto. Acho que quando eu estava montando os slides, eu me confundi. Peraí. Deixei aquele lá e não modifiquei. Então, são essas, ó. Eu confio e acredito no meu saber interior e sigo o meu caminho de vida facilmente. Eu sou divinamente guiada e protegida o tempo todo. Eu vejo minhas condições e padrões de vida com clareza. Libero todos os padrões que não mais me servem. Eu acredito no amor e na aceitação incondicionais do meu eu superior. Libero todo o sofrimento que tinha criado para mim mesma e agora o vivo divinamente. Todas as qualidades do amor puro e luz pura são refletidas em mim e nos outros. E eu vivo em completa harmonia, equilíbrio e unidade. Essas são as informações, são as afirmações. Ok? Que bom, Foi ótimo, né? porque eu descobri que estava errado. Uhum. Posso falar mais alguma coisa que vocês me instigaram agora a acessar uma apostila que eu tenho já de muito tempo, e não é por acaso. Se chama O Segredo dos Mantras, de Mita. Aí eu tô vendo de trás para frente aqui. E muito legal, tanto nas mãos quanto nos pés, os chakras representando, né? A representação dos chakras, tanto nos pés como nas mãos. E aí, olha aqui para Marli. Tá dando para ler? Marli, você está mutada. O espectro eletromagnético dos dos chakras chakras. todos, né? Uhum. Bacana. Às vezes você fotografa essa página, Zigrid, e manda lá para o grupo, seria interessante.
Tá. Se bem que o espectro eletromagnético são os raios cósmicos, gama, ultravioleta e vai, né? É aquilo que a gente ensina na fotossíntese também. E eu estou me lembrando aqui de uma coisa que eu acho que o risco que a gente corre quando fala dos chakras é que a pessoa fique no esotérico, né? Eu não sou yogini, eu não sou meditante, eu não gosto de tai chi, nunca fiz, não quero fazer. Mas a gente tem que pensar o seguinte: para eu me manter aqui na Terra, o meu chakra raiz tem que estar aberto. Ele tem que estar funilado para baixo, porque esse é o meu enraizamento. Se eu não ficar com isso aberto, bau. Eu tenho que ficar conectada com o cosmos, porque eu sou uma árvore, né? Então eu preciso ter o chakra coroa aberto. Ok. Bom, e aí o que eu faço com o resto? Bom, eu preciso saber até onde a minha liberdade chega e onde começa a do outro. Então, o segundo chakra precisa estar em ordem. Não é só a questão de eu achar bonitinho o cara, deu química e eu quero um beijinho, um abracinho. Não, todos os relacionamentos, né? Agora, o meu plexo solar gerencia as minhas emoções. Se eu ficar plugado o tempo todo no mundo das emoções, eu vou dar murro em ponta de faca, eu vou brigar com moinhos de vento, feito o Dom Quixote de La Mancha. E aí vou ficar engastalhada, né? Eu não vou digerir bem as coisas e acabou-se o mundo. Se eu ficar muito centrado só no coração, aí eu já vou virar um monge, né? Eu tenho que equilibrar aí o terceiro e o quarto. Eu preciso falar, eu preciso dar conta dessas coisas. E aí, quando eu chego aqui, o tempo todo, eu que fico aqui lidando com a questão de manuscritos, de coisas que eu preciso escrever, eu preciso estar ali naquele mundo mental, porque senão eu não consigo captar intuitivamente aquilo que serve no momento que eu estou digerindo ali um texto ou alguma coisa. Então, assim, o tempo todo eu estou usando um corpo, aquilo que a gente falou lá nos primeiros encontros, né? O tempo todo eu estou usando um corpo para me relacionar com uma dimensão. Cada dimensão tem um corpo referente a ela. E as pessoas não sabem disso, né? Às vezes eu estou brigando com o mundo, mas não é uma questão física. Eu estou lá no plano emocional e brigando com todo mundo, né? Eu estou brigando com o universo todo. E às vezes eu estou tendo insights achando que eu sou um suprassumo de mente brilhante, quando na verdade eu estou acessando o mundo mental, a noosfera, onde todas as pessoas estão jogando as suas ideias lá. Então, se as pessoas pensassem dessa forma, o tempo todo nós estamos precisando desses chakras limpos, organizados e completamente ativos, né? Porque senão a gente deixa de interagir com todo esse universo do qual eu faço parte. Eu sou um ser multidimensional, eu estou em todos os lugares e eu preciso entender que eu estou em todos os lugares, porque senão a minha vida vira uma loucura. É simples assim. Uau, eu joguei uma bomba aí, foi? Marli, é só uma observação que quando você faz essa analogia aí dos chakras e todo esse aprendizado que a doutora Lira traz, dessa forma, né, bem, eu acredito que é muito assim, humana, né, para a gente saber desse trabalho que nós temos, principalmente da gestão das emoções. E aí, me lembra lá da primeira aula dela, começando da semana passada, para falar dos chakras, uma coisa que me chamou muita atenção foi o título. Quando eu li assim, Anatomia Espiritual. Falei, gente, mas que coisa mais inteligente aqui. Porque eu vivi um tempinho entre alguns médicos. E essa experiência, né, de viver isso, da medicina muito tradicional, muito conservadora mesmo,
e ter, sabe, começando a brilhar, né? Pessoas com essa consciência um pouco mais ampliada, cuidando para que seja melhorado toda a medicina, né, dessa forma integrativa, com uma proposta bem mais, sabe, de trilhar um caminho mais saudável. É riquíssimo, é assim, de verdade, um presente poder enxergar isso e poder, de alguma forma, a gente lembra lá atrás, quando a gente falava do compromisso, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar isso, né? Comunicar. Se a gente está aqui, nesse grupo, cada um, no propósito de estudar um pouquinho, aprender um pouquinho que você conseguir levar daqui, dessa abertura, eu acho que já é um caminho, assim, muito grande. Então, quando a doutora Lígia traz essa proposta, o trabalho é da individuação. É isso, talvez a gente conseguir dar o nosso passo dentro, pode nos fortalecer a dar mais um passinho e contribuir de alguma forma com a observação mesmo, que chamou a atenção muito foi do anatomia espiritual, que eu achei assim muito joia, muito bacana. Só falando aqui, esse título, Persília, é o título do livro da autora, da Caroline Myss. Agora eu não lembro se chama Anatomia Espiritual ou Anatomia do Espírito. Eu comentei na outra aula, né, que ela tinha esse livro para escrever e ela é uma pessoa que tinha intuição, né? Ela é uma que eles chamam de medical intuitive, que é tipo, ela não é médica, né? Mas ela tem intuição de questões médicas das pessoas. Então, ela lê o sistema, né? E ela tem informações. De alguma maneira, ela recebe essa informação e ela começou. Um dia, ela fala, ela estudou teologia, mas ela era bem cética, assim, uma pessoa bem quadrada mesmo. Ela conta que acho que ela fumava muito, e ela tinha uma editora de livro, mas a última coisa que ela queria era conversar com pessoas místicas, tá? Era bem assim, que ela tinha zero paciência. E um dia alguém falou, que ela ouviu no telefone, assim, acho que fulano tá doente. E aí ela teve a intuição, ela falou, ele tá com um problema tal. Quando foi ver, era mesmo. E aí isso continuou vindo para ela, é uma informação, né? Até que ela foi aprimorando e tal, e ela foi desenvolvendo isso, ela ficou bem aguçado, né? Ao ponto dela conseguir, pelo telefone, né? Sem ver a pessoa, fazer diagnósticos e tal. E aí mas essa questão da anatomia espiritual foi uma visão que ela teve, que ela fala que ela estava dando uma aula, ela faz muitos seminários, até hoje ela faz ainda, ela é viva ainda, essa altura. E aí ela estava dando um seminário e ela disse que estava andando assim de costas, né, para o quadro. Quando ela virou de frente, ela olhou para o quadro branco, assim, ela viu o sistema dos chakras e ela teve uma visão mesmo, assim. Ela viu e ela não só viu isso, como ela viu a integração que tinha entre essa anatomia espiritual seria a integração dos chakras com os 7 sacramentos que ela tinha estudado, né, que é a verdade que ela conhece, né, ela era teóloga, né, então os chakras, os 7 sacramentos, ela viu certinho, e a árvore da vida, da Cabala, ela também viu os níveis, então ela viu que era tudo uma informação só, né, e aí ela conseguiu, então ela tinha a incumbência de escrever o livro, mas ela falou que ela estava arrasada, assim, que ela não conseguia escrever, não saía nada, e de repente nesse dia ela sabia o que ela tinha que escrever, assim, aí saiu esse livro, né? Agora eu não estou com ele aqui, que eu estou na meio da mudança, mas tá, ou chama Anatomia Espiritual ou Anatomia do Espírito, algo assim. E aí ela traz essa visão, né, dessa integração, que eu acho muito legal também.
casar os conhecimentos, né? A pessoa conseguir fazer uma ponte, né? Entre um conhecimento, uma sabedoria, e ela até fala que ela não tem conhecimento da Torá, porque senão ela fala que se ela tivesse, assim, ela com certeza acharia uma conexão, né, entre as várias sabedorias, assim, então que a mensagem é a mesma, né, várias formas de ser ouvida, ser compreendida, né, para todas as pessoas terem a oportunidade, eu acho, né, várias, tem gente que vai muito por uma via, né, tem gente que vai por outra, então tudo bem, a mensagem central é a mesma. É isso que a Isso. Marli falou, né? Quando a Marli É. estava falando nessa questão dos estágios aí que você foi falando, eu lembrei muito dessa que ela traz, um dos últimos slides, né? Que são as 7 verdades, né? Se a gente lembrar Uhum. disso, né? De estar nesse lugar, eu preciso estar aqui, eu preciso estar enraizado também com o cosmos. E o que que eu vou fazer com o meio, né? Ir respeitando e olhando e tal. Então, é bem essas 7 verdades. Isso mesmo. Deixa eu ver que tem alguns Obrigada. comentários. Obrigada, Persília. Obrigada, doutora Lira. Tem alguns comentários aqui no chat. A Cleusa pediu licença para sair, colocou que foi uma linda palestra. A Cris, os chakras trazem muitas informações para o nosso autoconhecimento e integram nossos corpos e mente. Parabéns pelas palestras, doutora Lira. Gratidão por nos trazer esses conhecimentos. Foram esses os comentários. Eu vou tomar a liberdade aqui de fazer um relato, já que você comentou, doutora Lira, sobre a intuição dessa pessoa. Quando meu pai teve uma das primeiras internações, já com o coração bastante inchado, o pulmão já totalmente congestionado, o Santa Catarina ainda era um lugar de reis e rainhas, né? Porque era um lugar muito limpo, muito organizado. E eu vendo a dificuldade do meu pai respirar, ele estava deitado de lado, porque se ele deitasse de barriga para cima, o pulmão ficava mais complicado ainda. E eu só deitei para evitar que ele, no cochilo, virasse e pudesse cair daquela maca, né? Já tinha tanta coisa complicada, fiquei com receio. Então, quando eu deitei, eu só coloquei a mão nele só para apoiar. E ele virou de lado e falou assim: Você está fazendo reiki? Ele puxava bem o R, né? Aquele R bem de interior de São Paulo, reiki. Eu não estava, mas aí eu confirmei: Tô sim, pai. E aí fiquei, né, de olhos fechados. Quando eu entrei a abrir os olhos, o quarto estava assim, cor violeta, aquele roxinho bem claro. E eu olhei e falei, mas eu não percebi que o Santa Catarina mudou a cor, né? Porque geralmente é aquele branco gelo, né? Era o branco gelo. Aí eu fechei o olho, abri de novo, mas assim, o quarto inteirinho, eu olhei e falei, será que é um abajur, uma lâmpada, qualquer coisa, né? Ainda tentei dar uma fuçada. Quando eu olhei para o corpo do meu pai, eu vi as linhas ligando os chakras, inclusive o chakra do pâncreas, que é meio deslocado. E aquela figura que o Leadbeater traz no livro que tem esse título, né, os chakras, todo aquele zigue-zague e a passagem ali pelo pâncreas, eu olhava aquilo e falava assim, gente, eu não acredito, meu pai está transparente, eu estou vendo isso, o que eu estou vendo? Jesus amado. Então, assim, foi uma visão muito impactante que eu tive, nunca mais eu tive esse tipo de visão, né? Mas eu falei assim, nossa, agora eu acredito, né? Porque depois que você vê, fala assim, gente, ninguém desenhou. Aí eu olhei aquela figura e falei, não, eu vou procurar, eu tenho em algum livro. E quando eu cheguei em casa, fui procurar, falei, nossa, é essa figura aqui, né? Então, isso é muito lindo, porque é, a nossa bobina está aí. E a gente não acredita, nós somos uma bobina de Tesla, né? Gerando esse grande toroide, e sem ele a gente fica sujeito a chuvas e trovoadas. E é isso que o biofal faz, né? Ele organiza esse biocampo, esse toroide, para evitar que você esteja suscetível a vírus, bactérias, formas de pensamento, emoções e sei lá mais o que, né? Então, essa que é a beleza de tudo isso. E que bom que você, tão jovem, vendo tudo isso e tendo a chance agora de clinicar usando essa técnica, né? Parabéns, viu? Gostei demais.
Adorei, muito jovem. E Poxa, fora as bolas. essa que O é a ano que parte vem eu faço... melhor. Hã? Essa que é a melhor parte, né, Sigrid? Claro, Eu claro. ano que vem faço 20... Eu achei bom porque me lembra, né, que ainda dá tempo, mas eu ano que vem já faço 20 anos de formada. Ah, É tá muito... engraçado. É só o Ai, o que que a começo. gente fala? É Mas só são o 20 começo. anos, né? É muito bom. Mas tá bom, eu tô satisfeita de ter achado o FAO agora, porque na verdade eu já conheço o FAO há anos, né? E eu nunca me interessei, assim, eu não sei por que eu não me interessei. Então, agora é a hora mesmo, eu tô preparada. Você viu, eu estudei tantas coisas que a doutora Miriam... Nossa, se eu tivesse ficado sabendo disso antes, talvez eu tivesse ainda uma visão muito, muito materialista, sabe? Acho que eu não estava pronta quando eu descobri o FAO há muitos anos. Então, eu acho que o momento é esse mesmo. Mas eu É, estou muito feliz, porque agora eu já sei, gente, o que eu vou fazer, porque antes eu tinha muita dúvida. e eu acho interessante porque você teve uma relação aí com a doutora Clarissa, né? Eu me tratei com ela durante 6 meses, em 2012, e ela usa todos aqueles equipamentos da Matron, principalmente, né? A Matron é uma empresa sediada em Belo Horizonte, até porque a Tatiana pediu para saber o equipamento que mensura a energia em hertz. Conversei com o pessoal da Matron, eles não têm. Mas a doutora Clarissa usa o Bidort, que é mais uma forma de medir os chakras, né? Aquele que está aberto, aquele que está fechado. Eu uso o pêndulo, ela usa o Bidort. E engraçado que, fazendo o comentário agora que eu vi os chakras no corpo do meu pai, ela, uma vez, fazendo as mensurações no meu corpo, ela falava assim: Nossa, você é transparente, eu vejo tudo. Então, assim, né? A pessoa vai ficando tão aguçada que ela consegue enxergar aquilo, né? Aí eu fico vendo aqui a Graça, né, como psicóloga, eu acho que só você, a Cleusa já saiu, né? Mas os psicólogos, vendo tudo isso, tem padrões onde a gente se encaixa, né, Graça? Esquizofrenia, o doido de pedra e de babá. Então, assim, o que é isso, né, gente? E nós, eu acho que estamos num momento em que esse véu que nos endureceu, ele está ficando cada vez mais fino, mais sutil, a ponto da gente realmente compreender que tudo isso existe de fato, é assim que a gente vive, porque nós somos assim, nós somos isso, né? Nós somos tudo isso. Isso que é bacana. Doutor José Carlos, o senhor está muito pensativo, viu? O senhor pode soltar a língua aí. Vai lá, Zígrid, depois do doutor José Carlos. Estou puxando aqui. Tá. É só um esclarecimento técnico, tá? Eu não sei se alguém viu, eu já mandei. Eu tirei foto agora de algumas coisas dessa apostila e mandei. E aí eu percebi que tem inclusive um quadro de cada chakra, inclusive com a nota musical também, além do Bidya. E aí eu vi a cor e assim me chamou a atenção Muladhara, cor amarela. Eu falei, não, Muladhara é cor vermelha. Aí entra o racional, né? E aí eu lembrei que eu fiz parte durante um bom período dessa Raja Yoga e eles também modificam a cor dos chakras. Por exemplo, do plexo solar, que seria o amarelo, para essa Raja Yoga é verde. Então, assim, eu acho que isso tudo é uma questão só de terminologia. Quando me perguntam também como que é o certo falar a yoga ou o yoga, aí eu sempre respondo, tanto faz, o importante é o conteúdo. Eu gosto aí eu explico também, eu gosto de falar o yoga porque, com Y, porque toda palavra em sânscrito terminada em A, ela é masculina. E como é uma língua estrangeira, eu utilizo o Y, o yoga. Agora, se você quiser abrasileirar, aí é a yoga com I. Né? Inclusive, isso aí foi uma discussão que eu tive com a minha orientadora no doutorado, em artes cênicas. Foi uma hora embate, assim. Mas eu falo, gente, o conteúdo é mais importante do que o nome, né? A terminologia. A gente precisa, assim, não se perder também, tá? Então, é só uma observação que eu fiz agora, porque eu mandei o material aí no WhatsApp para o grupo. Antes da Graça, de eu dar a palavra para a Graça, que ela levantou a mão,
Eu vou fazer uma observação, Zigrid, porque toda vez que a gente conversa sobre isso com a Cleusa, esse assunto vem à baila. A cor do chakra, e eu me baseio sempre no Leadbeater, é a cor que a pessoa para a qual ele olhou estava manifestando. Então, por exemplo, o fato de ser verde esse plexo solar é a cor do fígado. Então, assim, depende da emoção que a pessoa estava naquele momento, quando o sensitivo, o clarividente, olhou e fez o retrato daquele chakra, né? Então, assim, essas coisas mudam. Eu me lembro até do livro do Lobsang Rampa, eu acho que é aquele A Terceira Visão, tem um olho bem grande aqui na capa do livro. Ele conta, eu acho que já até contei uma vez aqui no grupo, que um noviço, ele estava lavando os banheiros e saiu no corredor com o balde de água já suja, que ele tinha acabado de higienizar um dos banheiros lá dos padres, né, dos missionários, e ele viu um outro, já um sênior dentro daquele mosteiro, vindo rápido no corredor, e ele estava em chamas, ele estava assim vermelho. Ele não teve dúvida, pegou o balde, tacou o balde para apagar o fogo do missionário, né? E aí o missionário ficou muito bravo com ele. Na verdade, o missionário estava irado, né? Então aquela ira dele fez todo o biocampo dele ficar vermelho, porque o que predominou foi a raiva que ele estava sentindo, né? Então, inclusive, não só a cor dos chakras, mas todo o entorno que forma o biocampo, ele é retratado com a cor que predomina naquele momento em que você está com o chakra, algum dos chakras em predomínio, ele está te puxando mais, né? Às vezes você está mais meditante, às vezes você está mais aqui para o laríngeo e é a cor que predomina. Então, essa observação que eu gostaria de deixar. E aí passo a palavra para a Graça. Eu até, antes de falar o que eu tinha pensado, eu vou mostrar aqui, por uma coincidência, eu estou com o livrinho da Sarraja aqui, porque eu também já passei pela Sarraja, fiz algum tempo, aí tá aí, ó, o terceiro chakra em verde, né? Mas o que eu queria dizer, em resposta ao que você falou, Marli, que infelizmente a psicologia também não leva muito em conta, é como a medicina, né, tradicional. Pouco leva em conta esse lado espiritual, dos chakras e tudo. Eu mesma fui entrar nesse caminho depois que eu larguei a psicologia. Enquanto eu era psicóloga e exercia minha profissão, eu nunca trabalhei com isso. Eu até me interessava, eu já fazia yoga, eu faço yoga há muitos anos, mas eu nunca levei isso para o meu trabalho. E vendo, principalmente a exposição da Lira, a gente vê como casa muito bem, né? Então é um conhecimento maravilhoso, mas infelizmente não chegou na psicologia, não. Nós estamos precisando atrair os psicólogos também para esse conhecimento. Doutor José Carlos. Pois é, né? Tanta coisa. E ao mesmo tempo é tão pouca coisa, né? Hoje eu falei muito para os pacientes a história do máximo que é o mínimo e do mínimo que é o máximo, né? Porque a gente tem coisas demais para poder encarar. Quando eu encontrei com essas coisas todas, o que me ajudou muito foi estudar a terapia corporal haitiana, né? Porque eu vejo que entre o que as tradições tinham como perfeita conexão do mundo espiritual com o físico e o que nós temos, há um buraco negro imenso de cisão, de compartimentalização, de desintegração, né? E quando eu estudei o Reich e vivi uns 5 anos isso, o Reich ele vai dizendo muito da necessidade de formação de uma identidade no mundo que, na verdade, não faz o fluxo da manifestação acontecer com a liberdade que, por exemplo, uma planta tem, né? Uma semente de laranja fatalmente vai dar laranja, né? E ela vai manifestar laranja. Agora, a gente, na nossa frequência,
Dependendo do medo que um bebê atravessa e dependendo das circunstâncias com que ele constrói a identidade, ele vai parar no plexo solar buscando ser uma identidade que atende ao mundo. Ele não vai fazer o circuito completo de manifestação. Ou porque ele ficou com muito medo de ser quem ele era, ou eventualmente ele quis ser além do que ele é, né? Então, eu lido todos os dias com tudo isso, e prescrevo FAO há 16 anos, etc., mas eu levo muito em consideração o que essa criança fez para sobreviver. Porque se ela estiver muito focada em sobrevivência, ela vai ter fluxos que vão se fechar de imediato, porque lá na consciência, a meta dela não é abertura para a vida, é sobrevida. E se ela eventualmente estiver brigando com estar no mundo, ela vai ser chamada a descer pela doença, você vai tratar e ela vai querer subir de novo. Então eu vejo muito isso. Ou a gente fica desgraçadamente enraizado no mundo da Terra, ou ficamos extremamente aéreos, ou ficamos nessa luta. E esse circuito, talvez através de doença a gente vai ceder e seguir o fluxo da manifestação entre a frequência que eu ganhei e o que eu faço no mundo. Então, seja pela doença, seja por N inúmeros recursos, a gente tem que estar pensando muito em desassorear o rio, né? Porque, no fundo, isso é um conjunto de circuitos de fluxo de energia que vão gerar manifestação. Agora, eu brinco, falo muita bobagem, vocês já viram isso, eu falo com os pacientes, olha, cuidado com essa história de show satanás, porque a negatividade que a gente tem dentro de nós é brutal. Então, é muito comum a pessoa fazer uma abertura e volta a fechar. Faz a abertura e volta a fechar. É claro que, de tanto ela ficar buscando, uma hora ela vai fazer um desassoreamento desse circuito da consciência que começa no sacro, sobe, desce, vai aos genitais e vem ao peito, né? Na verdade, é um pouco uma letra grega, lá do alfa e do ômega, né? Então, abrir o peito é um negócio desgraçadamente perigoso, porque a criança tem memórias de quando ela era um coração exposto e honesta com ela, e levou muito chumbo, né? Então, a gente gasta uma vida neurótica protegendo o coração do sofrimento. E aí vem, né, a gente tentando tratar e a pessoa fala aqui para você que eu vou me abrir de novo, né? Mas a doença, nesse aspecto, eu acho que a homeopatia é muito legal, a doença é uma bênção, porque ela vai te obrigar a seguir essa lei natural de fluxo da consciência que na natureza acontece porque não tem como lutar contra, né? A gente também não tem, mas acha que tem. E aí eu brinco muito das crianças, os meninos de ouro e as meninas de ouro, que estão todas voltadas às expectativas do mundo e, obviamente, são um poço de decepção, porque se pai e mãe, coitados, nos decepcionam com todo o amor que nos têm, imagina esse mundo do mercado e das corporações que a gente é incentivado a continuar servindo. Então é muito legal saber desse circuito e, ao mesmo tempo, saber que a neurose de sobrevivência é um grande obstáculo que pode ser vencido com persistência, perseverança e recursos que, felizmente, estão cada vez mais disponíveis aí. Mas que aquilo que a criança fixou lá tem um valor muito importante, né? Se a meta é sobrevivência porque quase morreu, dificilmente ela vai voltar a confiar que ela pode ser mais coerente com ela. E cura tem a ver com coerência, e a coerência implica nesse circuito circulando até que eu me abra novamente. Então, é muito lindo você pensar o que essas tradições todas cultivavam na medicina e na religiosidade. É muito doído ver o que o Ocidente fez, por um lado, mas também é somente se perdendo que você se coloca a caminho de se encontrar, né? E quem sabe lá eles aprendam um pouco com a nossa loucura e a gente aprenda um pouco com a beleza deles e também com as doideiras que tem lá dentro dos desvios culturais, apesar de saberem tudo isso, né? E o que me toca mais é isso. A gente sabe muito hoje em dia e é preciso muita prática, porque muito livro de culinária e pouco fogão não resolve também nossa questão. É preciso juntar de tudo um pouco. Então, haja predisposição a um trabalho artesanal, continuado, paciencioso,
na torcida para um florescimento que com certeza a gente vai ser convidado o tempo todo pela doença, ou pela boa vontade, ou pelas parcerias que aparecem, e as portas estão abertas, né? Eu brinco muito que a neurose está perdendo terreno, porque ela dominou muito tempo a eficiência pelo esforço, a aposta no externo como solução, e isso nos manteve presos ao mundo infantil da consciência. Talvez seja isso que esteja disponível para a gente transmutar, saindo de um ginásio, numa linguagem muito antiga, e quem sabe indo para um colegial, ou saindo do pré-primário e indo para a alfabetização nessa conexão espiritualidade, psicologia, biologia. A unidade tão almejada. Então é isso. Obrigada, Graça. Obrigada, doutor José Carlos. Você viu, Graça, que se você tivesse tido chance de conversar essas coisas, talvez você tivesse dado uma guinada na psicologia aqui da UFO, né? É uma visão muito linda essa que o doutor José Carlos incorporou na sua vida, e sem dúvida nenhuma é muito esforço, né? E eu me lembrei de duas coisas aqui, só também para fechar. Tem aquele médico nordestino, ele é muito engraçado, eu assisti a palestra dele, a gente morre de rir. Ele escreveu um livro, Quando a Boca Cala, os Órgãos Falam. E aí tem muitas imagens no livro dele, né? Eu me lembro muito bem dos rins. Ele diz que geralmente os juízes têm muito problema renal, né? Porque é o acusatório, né? Então aparece um rim apontando o dedo para o outro, né? Então esse livro é muito legal. Quando a boca cala, os órgãos falam. E a outra coisa que me lembrei foi do comentário da doutora Liliane. Ela inclusive pediu desculpa, ela está atendendo agora. Semana passada ela comentou que ela ouviu de alguém dizendo que quem tem problema no plexo solar não deveria casar. Vocês já imaginaram? Nós não estaríamos com 7,5 bilhões de habitantes nesse planeta, não. Quem é que casa com o plexo solar curadinho, hein? Não teria bebê, não. Seria, assim, um planetinha assim, com pouquíssimas pessoas vivendo por aqui. Mas é isso que eu queria lembrar. Eu estou vendo aqui mais uma pessoa, a Sônia, agradecendo e dizendo que precisa sair. E também já estamos no horário, né? Eu agradeço a presença de todos, agradeço a doutora Lira, que gentilmente nos cedeu mais uma noite, e com certeza muito ainda vai reverberar nas nossas cabeças, nos nossos corações ao longo dessa semana toda, né? E só adiantando, semana que vem nós vamos ouvir a Mariela falando do Pathwork, e eu me lembro que quando eu comecei a me abrir, assim, né? Nossa, eu quero conhecer um pouquinho mais, é verdade que existem mundos paralelos. Um pesquisador, hoje instalado lá na UNB, me recomendou a ler o livro O Caminho da Autotransformação, da Eva Pierrakos. E, nossa senhora, aquilo não fazia sentido nenhum para mim. Acho que estava 1000 oitavas acima e foi realmente muito difícil. Mas é a base do trabalho que a Mariela vai trazer a próxima semana. E o mês de dezembro, nós vamos ter 2 semanas apenas. A primeira semana, quem vai estar nos falando é a Graça Reis. E na segunda semana, a gente faz o fechamento e se despede aqui do ano. Mais alguma colocação para a gente já fechar? Doutora Lira está ciclando aqui todas as energias de chakras interrompidos e bloqueados, né? Obrigada por reciclar por nós. Eu te ajudo nisso. Pode ficar tranquila. E muito Você viu que eu obrigada. não paro de você já? Estou mesmo. Pois é, ciclando por nós. Mas Eu muito obrigada. acumulo de cansaço também, de mudança. Agora que está terminando, eu estou relaxando no fim. Não, mas fica tranquila, que sua noite seja muito feliz, muito leve por tudo que você trouxe, e que cada um de nós possamos usufruir aí do nosso momento de descanso. Gratidão imensa mais uma vez e até a próxima semana. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.